Louvado seja Deus. Irmãos, abram suas Bíblias na carta de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículos 14 ao 21. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículos do 14 ao 21. Amém? Que a igreja possa acompanhar a leitura. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele mesmo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não mais o conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até aqui vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor da glória, por tua bondade e misericórdia. Que a tua palavra penetre nos nossos corações, trazendo edificação, trazendo fortalecimento, exortação, para que sejamos melhores, para que venhamos mortificar o velho homem e viver segundo a renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Tenha misericórdia de nós, nos ajudando a isto, pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem, irmãos, é: o amor de Cristo nos faz nova criatura. O tema da mensagem é: o amor de Cristo nos fez nova criatura. Vamos ler o versículo 14 novamente. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Visto que sabemos que Cristo morreu pelos nossos pecados, mostrando a grandeza desse amor, morrendo por nós, quando nós ainda éramos pecadores, como dito em Romanos capítulo 5, versículo 8. Ou seja, Cristo não estava na cruz se entregando por pessoas que o amavam. Eles me amavam, por isso vale a pena morrer por eles. Não. Ou eles eram pessoas boas. Não, não foi por isso que Cristo se entregou por nós. Isso nos apresenta a expressão máxima do amor de Deus por nós. Ele se entregou por pessoas malignas, cruéis, completamente desprezíveis, não amáveis, como alguns pensam ou aparentam pensar. Ao perceber que esse amor alcançou alguém como você, deve levar você a tão profundo sentimento de gratidão e de amor para com Cristo, ao ver o tamanho do amor de Deus. Muitas vezes, mesmo percebendo esse amor, continuamos a agir de maneira incoerente com esse amor. Sabendo que Ele nos amou, algumas vezes nos mostramos ainda rebeldes, endurecidos. Mesmo conhecendo a grandeza desse amor, ao invés de sermos completamente submissos a Cristo,
ainda continuamos a desobedecer, preferindo por algumas vezes obedecer ao nosso coração. O mesmo coração que desprezou a Deus antes de Cristo. O que vinha da nossa parte para Deus era um total desprezo. Jamais amaríamos a Deus se Ele não nos amasse primeiro. Reflita sobre a grandeza desse amor que foi derramado sobre você. Deixe que suas ações sejam dirigidas por este pensamento. Como Deus me amou. Irmãos, morrer aqui significa que você conheceu o amor de Deus. E Ele constrange você. A ideia de constranger é que você entende a profundidade dentro da capacidade humana de compreender isso. Você entende a profundidade do amor de Deus ao entregar o seu único filho na cruz do Calvário. Ele morreu por nós. E quando ele diz, logo todos morreram, significa que o seu velho homem tem que morrer. Significa que a pessoa que você era antes de Cristo não pode mais existir. Quando alguém diz assim, esse sou eu tenho esses defeitos, né? É normal. Não é normal. Não é normal. O versículo 14 diz que o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange de maneira que você não consegue mais ser aquela pessoa. Você olha para você, vendo que o amor de Deus foi derramado sobre você, você pensa assim, como é que eu posso ser a mesma pessoa mediante ao tamanho do amor de Deus, mediante ao amor que Ele apresentou por mim através de Jesus que morreu na cruz do Calvário? Não tem como. É impossível que você conheça o amor de Deus e seja a mesma pessoa. Todos morreram. Um morreu por todos, logo todos morremos. Morrer aqui é a sua vida carnal, a sua conduta ímpia deve morrer, a sua conduta, as suas ações antes de Cristo, antes de você conhecer Jesus, deve morrer. Deve morrer. O velho homem deve morrer. A morte aqui é o velho homem. Nós vamos perceber mais embaixo, você vai perceber no versículo 17, você é uma nova pessoa. O amor de Cristo constrange você a ponto de você não conseguir ser quem você era. Aleluia. Glória a Deus. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Como é que você apresenta essa gratidão a Deus? Como é que você manifesta que o amor de Deus alcançou você? Com a boca? Eu amo a Deus e Deus me ama? É assim? E as suas ações? Ações falam mais do que palavras. Cristo não só disse que nos amava. Deus não só disse que nos amava, Ele provou o seu amor. Cristo morrendo por nós. E Deus prova o seu amor, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ele morreu por mim e por você, quando eu e você não amava a Ele. Nós odiávamos a Deus. Nós odiávamos Deus na face de Cristo. E Ele morreu por nós. E esse amor nos constrange, de modo que temos toda a alegria e desejo de querermos ser uma pessoa melhor para Deus. Sabe qual a implicação desse texto? A implicação de você querer ser uma pessoa melhor para Deus implica que as suas ações não convergem nas circunstâncias. As suas ações não dependem do comportamento alheio. Você não é crente por causa das outras pessoas. Você é crente porque o amor de Cristo lhe constrange. Você é crente porque o amor de Deus constrange você. É por isso que você é crente. É por isso que você é cristão. Porque você entendeu o amor de Deus por você. Você entendeu o perdão de Deus que foi derramado sobre você. E isso constrange você. Você não consegue ser mais a mesma pessoa. Não importa quem esteja do seu lado. Você é uma nova criatura.
A palavra todos, ela tem um sentido diferente do que muitos entendem aqui. E eu vou explicar mais para frente o que é todos aqui que Paulo está falando. Não é especificamente todas as pessoas, mas vamos lá para frente. Nesse versículo eu quero que vocês compreendam isso. O seu caráter humano, o seu velho homem precisa morrer. Você não vai ser servo de Deus, você não vai servir a Deus de boca, se você não mostrar isso com as suas ações. Se a sua vida, se as pessoas que estão aí fora e fazem parte do seu cotidiano não perceberem que você, não especificamente que ser cristão depende de opinião alheia, de ímpio, porque os ímpios não conhecem a palavra de Deus. Mas a ideia de dar bom testemunho é que isso também implica que os ímpios percebem que você é uma mulher diferente, que você é um homem diferente, que você é um jovem diferente da maioria dos jovens. Você é diferente das outras pessoas, você é diferente no contexto, no seu pensamento, nas suas ações, o que você pensa, a sua visão de mundo, a sua cosmovisão é completamente diferente da maioria esmagadora das outras pessoas. É isso. Isso é morrer junto com Cristo. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Porque é como Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo aqui, você tem que Cristo morreu por todos nós. Eu quero aqui fazer uma explicação sobre a palavra todos. Todos aqui não significa todas as pessoas, ou cada indivíduo individualmente, mas todos, de todas as partes, significa que Cristo morreu por todos os povos, povos de todas as raças, línguas e nações. É interessante que muitas vezes nós calvinistas somos acusados por este motivo. Alguns alegam que usamos a palavra todos segundo nos é conveniente, para que se encaixe nas nossas doutrinas. Porém, isso não é verdade. Consideramos o texto, o contexto e a própria gramática do texto. Por exemplo, é muito simples identificar nesse texto que aqui não está falando de todos, de cada pessoa no mundo, porque isso culminaria no universalismo, a ideia de que todo ser humano será salvo. O universalismo entende que todo ser humano será salvo, inclusive o diabo. Mas entenda, se o texto estivesse falando, se o texto estivesse falando de todos, de cada indivíduo no mundo, por que estaria dizendo assim? Veja como o texto diz: pois assim ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Se Paulo estivesse querendo falar de cada pessoa no planeta, Paulo não diria que ainda haveriam pessoas mortas. O texto diz assim, que ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais como você era, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Ou seja, alguns ainda continuam mortos, mas aqueles que vivem, ou seja, aqueles todos para os quais Cristo morreu, esses estão vivos, mas não podem viver para vocês mesmos. Tem que viver para Cristo, que morreu e ressuscitou por cada um de nós. Glória a Deus. Todos aqui todos os povos de raças, línguas e nações. Ou seja, Cristo morreu por preto, branco, pessoas da Inglaterra, do Japão, da China, da Coreia, de todos os lugares, mas não todos em todo lugar no planeta inteiro. Porque o texto deixa claro que alguns ainda estão mortos. Pois ele morreu por todos, para que, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos,
mas por aquele que morreu e ressuscitou. O que é viver para você mesmo? Viver para você mesmo é fazer a sua própria vontade. É você dizer que teve um encontro com Jesus, mas você continua agindo da mesma maneira. Quem define o seu comportamento não é Cristo. É você, é o seu coração caído em Adão. Você continua tomando a última decisão, você continua determinando como você se comporta em determinadas situações, baseado no seu coração, na sua vontade. O seu coração determina o seu comportamento. Isso é viver para você mesmo. Mas se você vive assim, Cristo não morreu por você. Porque deixa claro que Ele morreu para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que morreu e ressuscitou. E viver para Cristo é negar a própria vontade. Ele mesmo disse: todo aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. É a mesma coisa que o texto está dizendo aqui. Tome a sua cruz e me siga. Você não pode mais viver para você mesmo. Você vive por aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Cristo. Ele morreu por você. Se Cristo morreu por você, você não vive mais para você mesmo. Não vive. Você quer saber se um crente é cristão de verdade? Veja se as ações dele estão de acordo com as Escrituras. Se ao ser apresentado a Bíblia, se ao ser apresentada a vontade de Deus, se ao ser apresentada a vontade de Deus, essa pessoa se submete. Não é que você não vai tomar decisões erradas, mas ao ouvir a correção da parte de Deus, você se submete a esta correção. Você não endurece o coração com a palavra de Deus. Não importa a circunstância. Eu endureci porque eu estava assim. Eu endureci porque aconteceu assado. Eu endureci porque tal circunstâncias. Não, é Deus que está falando. Se é Deus que está falando com você e você não vive mais para a sua vontade, você tem por obrigação se submeter à palavra de Cristo. Para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que morreu e ressuscitou. Viver para Cristo é negar você. João Batista disse: que eu diminua e ele cresça. Aleluia. Glória a Deus. Isso é negar a própria vontade. É buscar fazer a vontade daquele que morreu e ressuscitou. João Batista sabia que Cristo era maior do que ele. João Batista sabia que o Filho de Deus iniciaria o ministério, tinha iniciado o seu ministério de salvar pecadores de todos os lugares. Você também precisa entender que Cristo é maior que você. Você é como gafanhotos diante de Deus. Nós somos como gafanhotos diante de Deus. A terra é os cabelos, é o estrado dos cabelos dos pés de Deus. O trono dele está acima da terra e dos céus. É lá que Cristo está. Esse Senhor que você quis servir precisa ser manifesto através da sua vida. Você precisa aparentar Cristo, parecer com Cristo. Você vem aos cultos para ouvir a palavra de Deus, para se parecer com Cristo, para que as pessoas possam ver Cristo em você. E como é que as pessoas vão ver Cristo em você se você continua a mesma pessoa rinchosa, a mesma pessoa desobediente, iracundo, rebelde, desobediente? Você não é uma boa esposa, você não é um bom marido, você não é um bom filho. Você quer servir a Deus de qualquer jeito. Você acha que sentar na cadeira da igreja e ficar 2 horas ouvindo o pregador, e quando sair das portas da igreja, continuar as mesmas práticas abomináveis a Deus, você acha que Deus vai levar você para o céu? Você acha que Deus não sabe o seu comportamento?
Davi disse: ainda que eu cavasse o mais profundo abismo, ainda que eu tomasse as asas da alvorada, lá o Senhor me veria. Noite e dia não fazem a menor diferença para você, Deus. Se você se trancar numa porta trancada, se você se trancar dentro de um quarto escuro, trancar a porta e jogar a chave, Deus vai saber o que você está fazendo. Porque a noite e o dia para Deus não faz a menor diferença. O nosso Deus é um Deus que sonda corações e mentes. Então, tenha reverência. Não viva mais para você, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Eis aqui parte do tema da mensagem. O tema da mensagem ele foi descrito no versículo 14 e no versículo 17. Lá apresenta o amor de Deus que nos constrange. No versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu já comentei um pouco sobre isso no início. As pessoas costumam entender que religião e salvação é a mesma coisa. As pessoas costumam entender que só porque um determinado lugar usa o nome de Deus, ela acha que está no caminho. As pessoas supõem que por congregarem em determinado lugar, elas serão salvas. Não é isso. Quem é que será salvo? Aquele que foi transformado por Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que Cristo fez nova criatura. Se alguém está em Cristo, esta pessoa é uma pessoa nova. Você não é mais a mesma pessoa. Você é uma nova criatura. As suas faculdades foram afetadas da mesma maneira que o pecado afetou você, o seu comportamento, de modo que você se tornou mentiroso, idólatra, do modo que você se tornou uma pessoa iracunda, uma pessoa blasfema, arrogante, presunçosa, desobediente de Deus, amante das coisas, dos prazeres do mundo, mais amante do mundo do que de Deus. Todas as suas faculdades, todas as nossas faculdades foram afetadas pelo pecado. Quando Adão pecou, todas as nossas faculdades foram afetadas. Tudo que costumamos fazer fora de Cristo é pecado. Lutero já dizia: tudo é pecado. Meu sobrenome é pecado. Por quê? Porque as nossas faculdades estavam voltadas para o pecado. Mas a partir do momento que você encontrou com Jesus, que você teve um encontro com Jesus, que Cristo encontrou você, você se torna uma nova criatura. Então, da mesma maneira que o pecado afetou o seu comportamento, todas as suas faculdades, agora o sangue de Cristo na cruz, o amor de Cristo que nos constrange, deve afetar o seu comportamento. Todas as suas faculdades são afetadas agora pela graça de Deus, que sobrepõe o pecado. A graça superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, disse o apóstolo Paulo. O que isso quer dizer? Quer dizer que da mesma maneira que o pecado afetou as suas faculdades mentais, o seu pensamento, a forma de ver o mundo, naquilo que você tinha prazer. No que você tinha prazer? Nas coisas que Deus odiava. O seu prazer estava nas coisas que Deus odeia. Agora não, agora que você se tornou uma nova criatura, o seu pensamento é outro. Você deve pensar no reino de Deus, você deve pensar naquilo que agrada a Deus, que é saber qual é a vontade de Deus para você. O seu comportamento deve ser completamente transformado pela graça de Deus,
pelo amor que Deus derramou. Lembre do apóstolo Paulo. Paulo é o exemplo perfeito de uma lagarta que virou borboleta. Paulo era perseguidor da igreja de Cristo, conivente com a morte de Estevão. Paulo está lá segurando a roupa daqueles que estavam apedrejando Estevão. Mas a Bíblia diz que um dia Paulo, respirando ódio, a Bíblia diz que Paulo respirava ódio. A ideia ali é ódio pelos cristãos. Paulo odiava os cristãos. Ódio de morte, ódio de matar. Mas a Bíblia diz que quando Paulo ia respirando esses ares, Cristo apareceu para Paulo e disse: Paulo, por que você está me perseguindo? Duro é requeixotar dos agrilhões. Parafraseando, Paulo, você está dando murro em ponta de faca. E a Bíblia diz que Jesus chegou para Ananias e disse: Ananias, eu vou mostrar a ele que importa padecer pelo meu nome. Veja quem o apóstolo Paulo se tornou. Não à toa ele escreveu: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Paulo, ele mesmo é o exemplo da graça de Deus, do amor de Deus, do encontro com Jesus. Se alguém encontra Jesus, é uma nova criatura. Ele se tornou uma nova criatura. Passou de perseguidor a perseguido. O homem que mais plantou igrejas no mundo. O homem que mais percorreu o mundo falando de Jesus. O apóstolo que mais fez isso. E você quer dizer que está em Cristo e é a mesma pessoa, você não está em Cristo. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está falando isso é Jesus através do apóstolo Paulo. Reveja seus conceitos. Reveja, reflita sobre como você se comporta. Se realmente você está em Cristo. Não deixe seu coração se convencer você que você é cristão, se você não se importa como cristão. Você não é cristão. Se você não age como cristão, você não é cristão, porque você não encontrou Jesus. Porque todos que encontraram Jesus se tornou uma nova criatura. É impossível que alguém tenha encontrado Jesus e seja a mesma pessoa. Acho que esse é um versículo que define todo cristão no mundo. É o versículo que mais, na minha visão, é um dos versículos que mais separam realmente quem é cristão e quem não é. Porque se você está em Cristo, você é uma nova pessoa. Glória a Deus. Ora, versículo 17. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha a importância, Deus. Olha a importância de você apresentar Jesus. Essa nova criatura que agora somos foi reconciliada com Deus. O próprio Deus estava em Cristo, não somente nos concedendo uma vida nova, uma mentalidade nova, mas nos reconciliando com Ele através de Jesus Cristo. Esse ministério nos foi dado quando cremos no Seu Filho. O ministério da reconciliação foi nos dado quando cremos no Seu Filho. Nós que estávamos outrora em guerra com Deus, agora fomos reconciliados. Estamos em paz com Deus pelo sangue de Jesus. Como está em Colossenses capítulo 1, versículo 20.
e não somente nos reconciliou, mas nos confiou a palavra que tem poder de reconciliar também outras pessoas com Deus. Esse ministério que recebemos nos foi confiado a nós. A palavra que nos reconciliou agora é a palavra que deve ser transmitida para outras pessoas, para que também sejam reconciliadas com Deus. Temos esse dever, esta obrigação que Deus confiou a nós, a sua igreja, de levar a sua palavra para que o Senhor, para que as pessoas se arrependam e sejam por eles salvas. Porém, como podemos tentar reconciliar outras pessoas com Cristo se nós mesmos fomos rebeldes à sua palavra? Se nós mesmos não acatamos a vontade de Deus? Como você que não vive através da palavra de Deus pode chamar outras pessoas a se arrepender, se você mesmo não se submete a Cristo, se você mesmo não se submete à palavra de Deus? É uma decepção, porque nós somos chamados para representar a Cristo. Nós somos chamados para representar a Cristo. Vamos ler o versículo 20. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exaltasse o nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Veja, primeiro o versículo diz que Deus estava nos reconciliando. Deus estava nos reconciliando com Ele através da palavra. Você ouviu o Evangelho, creu em Jesus, e através de Cristo, Deus reconcilia o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. E agora, não somente reconciliou o mundo aqui também não é todos, mas a ideia de pessoas do mundo todo. As pessoas que formam a sua igreja, não somente reconciliou cada um de nós, mas nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, você foi reconciliado com Deus e agora você precisa levar a palavra de Deus para que outras pessoas também sejam reconciliadas com Deus. Versículo 20 diz que nós somos embaixadores. Você sabe o significado de embaixador? Você sabe o que faz o embaixador? O embaixador, ele é um representante. Nós somos representantes de um país? Não. Nós somos representantes de um estado, de algo, de uma empresa? Não. Nós representamos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É de Jesus Cristo que somos representantes, de modo que se você não anda como Cristo manda você andar, você está envergonhando a Deus. Se você se comporta de modo ímpio, se você não vive de acordo com a palavra de Deus, você traz vergonha à palavra de Deus. A Bíblia diz que o caminho de Deus é blasfemado por causa de ímpio? Não, é por aqueles que usam o nome de Deus em vão. As pessoas dizem serem cristãs, mas não agem como cristãs. Como é que você diz que é embaixador de Cristo? Como é que você pode afirmar que você representa Cristo se as suas ações o envergonham? As pessoas manejam a cabeça contra o Evangelho, contra a igreja por causa do seu mau comportamento. Se representássemos uma empresa, se você fosse representante de uma empresa, quando você vai representar uma empresa, quando você vai representar um país em outro país, ou você quer representar um produto, você dá o seu melhor. Você apresenta o seu produto como sendo o produto mais fantástico da terra. Você quer vender aquele produto, então você apresenta as qualidades daquele produto. Se você quer vender o seu país,
se você quer representar o seu país de modo que as pessoas queiram investir no seu país, você apresenta o seu país como um produto excelente para se investir. Você apresenta, você representa o seu país de modo que as pessoas dizem: cara, seu país é extraordinário, eu preciso visitar o seu país. Mas quando você representa algo infinitamente superior, quando você representa Cristo, a sua responsabilidade também é superior. Você não pode viver de acordo que desagrade a Deus. Você não pode viver de acordo que o ímpio blasfeme o caminho de Deus por sua causa. A Bíblia diz que nós não podemos ser acusados sendo verdade. Se vos acusam de ladrão, se mente vos acusando, saiba que sobre vós repousa o Espírito de Deus, se alegre. Mas que você não seja acusado por ser roubador ou por se meter na vida dos outros, diz a palavra de Deus. Porque se você for acusado daquilo que realmente você fez, que glória tem isso? Mas se vos acusarem mentindo, saiba que o Espírito de Deus está sobre você. Seja um embaixador de Cristo. Quando as pessoas chegarem até você começar a vender Jesus. Quando as pessoas começarem a olhar para você, as pessoas, você não vê, mas as pessoas estão olhando você. O seu comportamento é notado. A partir do momento que você diz que é cristão, que você confessa Cristo, você é notado na escola, no trabalho, na faculdade, na rua. Todo o seu comportamento ele é julgado pelas pessoas. O seu colega de trabalho precisa saber que você é cristão nas suas ações. Porque há muitos lugares onde as pessoas dizem ser cristãs e não são. Elas não representam Cristo. Ser embaixador é representar Jesus. E para representar Jesus, tem que andar como Ele andou. Tem que amar como Ele amou. Tem que perdoar como Ele perdoou. Isso é ser cristão. Isso é representar a Cristo. Como é que Deus, um Deus que é amor, como é que eu posso representar um Deus que é amor se eu encho o meu coração de mágoa? Se eu tenho ódio no meu coração? Deus é amor e eu odeio as pessoas que foram feitas à imagem de Deus. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso odiar o que Deus santificou? Como é que eu posso odiar a igreja se Deus santificou a igreja? Como a atriz Bruna Marquezine uma vez falou, ela disse que gostava de Cristo, mas não gostava muito dos cristãos não, porque nós estragamos o rolê. Ou seja, ela disse que amava a Deus, mas odiava, ela odeia os cristãos. Os cristãos não estragam. Cristo é legal. Quem estraga o rolê é os cristãos. Não podemos amar a Cristo e odiarmos o nosso próximo, odiarmos o nosso irmão. É impossível. Representar a Cristo é manifestar características que Cristo tinha. Cristo amou, Cristo perdoou, Cristo andou em santidade. Cristo veio como representante de Deus. Sendo Ele o próprio Deus, Ele representava Deus. Então Ele manifestava as características de Deus. Então, se você representa Cristo, você deve apresentar as características de Cristo. Seja santo porque eu sou santo. Leve o evangelho da reconciliação, a palavra de Deus, não só com a boca, mas com as suas ações. Que a sua conduta fale do evangelho. Fale que você foi transformado pela palavra de Deus, que você realmente apresenta as características de alguém que foi achado de Deus, que nasceu de novo. Se todas essas coisas não fazem parte da sua vida, você não é um cristão, você não representa Cristo.
Você é o ímpio e precisa nascer de novo. Tem pessoas que acham que não tem a obrigação. É eu e Deus. Deus conhece meu coração. A pior coisa que um crente pode, uma pessoa pode dizer assim, Deus conhece meu coração. Porque quando alguém diz que Deus conhece meu coração, essa pessoa aparentemente entende que o coração dela é boa. Porque se eu sei que o meu coração é maligno, como a Bíblia descreve, eu vou dizer que Deus conhece meu coração de modo não negativo. Porque quando eu digo assim, não, Deus conhece meu coração, eu estou fazendo isso de maneira que parece que é algo bom para mim, Deus conhece meu coração. Como se o meu coração fosse um jardim florido, perfumado. Deus sabe que todas as coisas boas estão lá. Seu coração é maligno. A Bíblia diz que todos os males procedem do coração do homem. Lá está a inveja, a malícia, o dolo, o adultério, a prostituição. Tudo está no nosso coração. Então você não engane-se a si mesmo. Não fique dizendo aí todos os pulmões que Deus conhece meu coração, como se isso fosse bom para você. Isso é ruim. Seu coração é maligno e você está dizendo que Deus sabe o seu coração, então você vai ser lançado no inferno. Porque você acha que você não tem uma obrigação de representar Cristo para outras pessoas. O seu evangelho é um evangelho individual de você e Cristo. A Bíblia diz que temos grande número de testemunhas, não somente aqueles que vieram antes de nós, que manifestaram santidade, andaram segundo a palavra de Deus, mas esses que agora permanecem, ainda santos no mundo. A história contempla grandes homens e mulheres de Deus, dos quais temos a obrigação de imitá-los. Isso é ser embaixador. O apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo, Paulo era embaixador de Cristo. Então ele podia dizer: imitem-me. Imitem-me. Pareçam com Cristo. As pessoas têm que ver Cristo em você. Não é uma opção. O crente não tem a opção, é uma obrigação parecer com Cristo. O seu evangelho deve ser apresentado a todos. A Bíblia diz que devemos estar prontos para manifestar a motivação da nossa fé. Isso pode ser falado, mas também pode ser vivido. Precisamos de uma reforma, precisamos nascer de novo, precisamos compreender qual é a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para você? Você sabe qual é a vontade de Deus para você? Jovem, você sabe qual é a vontade de Deus para você? Esposa, você sabe qual é a vontade de Deus para você? Homem, marido, você sabe qual é a vontade de Deus para você? Servo, você sabe qual é a vontade de Deus? Você precisa servir. Abandone esse falso evangelho que você vive. Seja um embaixador de Cristo. Tome posse da reconciliação e leve a palavra, o ministério que lhe foi confiado para outras pessoas, para que elas também sejam reconciliadas com Deus. Elas se tornem também embaixadores do reino, embaixadores de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Não é uma opção, é uma obrigação. Entenda a responsabilidade que você tem diante do mundo de representar a Deus. Você não está representando uma empresa. Você não está representando um produto. Você não está representando um país ou um rei
como presidente, você está representando o Deus de toda a terra. Aquele que falou e tudo veio a existir. Você representa Cristo. Em todo lugar você precisa representar a Cristo. Paulo roga que se reconcilie com Deus. Se você está em guerra com Deus, corra para a cruz de Cristo. Se reconcilie com Deus, confesse os seus pecados, entregue a sua vida a Jesus, para que Ele faça de você uma nova criatura. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus amados irmãos, temos em mente que Cristo não cometeu nenhum pecado. Ele viveu uma vida plenamente santa diante de Deus. Porém, Deus não fez pecado por nós. Isaías 53, capítulo 5, vai dizer assim: Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus estava na cruz, entregando seu Filho, sem pecado, para morrer por pecadores. O justo morreu pelos injustos. Quando você vê, você imagina a cena. Imagina a cena. Eu vou botar a cena que mais se aproxime do que representa Cristo sem pecado morrer por pecadores. O justo pagar pelos injustos. Imagine um homicida, um completamente maligno, assassino, ladrão, homicida, sem nenhum pudor ou misericórdia. Imagine este homem, um homem maligno, um homem cruel, que não tem misericórdia de ninguém, odeia a tudo e a todos. Esse homem, ele está no banco dos réus para ser condenado à morte. Mas o juiz, ele resolve punir outra pessoa, porque ele amou aquele homem, mesmo sabendo que ele é quem ele era, um homem perverso, cruel, que já tinha tirado a vida de inúmeras pessoas, com requintes de crueldade. Mas alguém precisava pagar para que ele pudesse ser absolvido. E ali está um bebê recém-nascido. E para que aquele homem fosse absolvido, o bebê recém-nascido vai para a cadeira elétrica e é morto no lugar desse homem. Um bebê que não conheceu o pecado. Ele não tinha entendimento do que é pecado. Se você visse uma cena dessa no jornal, o que é que você acharia? Você diria que aquele juiz, ele está doido, que ele é maluco. Como ele pode livrar, soltar um homem maligno desse e matar um bebê, um inocente? Como pode ele trocar a vida de um homem tão cruel e perverso pela vida de um bebê que mal começou a vida? Mas foi assim que aconteceu. Cristo morreu por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós. Cristo foi à cruz inocentemente por causa do seu e do meu pecado. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído. Deus moeu, a Bíblia diz que agradou a Deus moer Jesus. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Esse castigo foi que nos trouxe a paz.
através de Cristo, Deus estava reconciliando o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Aleluia. Como você pode olhar para isso e não amá-lo? Como você pode olhar para Cristo e não amá-lo? Como você pode ter vergonha da cruz? Ele nos deu a justiça de Deus. A justiça de Cristo foi nos imputada. Chamamos isso de doutrina da dupla imputação. É quando Cristo toma os nossos pecados e nos atribui a sua justiça. No versículo 11 ele diz: ele verá o fruto do penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Versículo 11 diz aí: ele verá o penoso fruto do seu trabalho. Ou seja, todo sofrimento que Cristo passou aqui, a rejeição, a cruz de Cristo, recebendo a ira de Deus, a Bíblia diz que ele viu o fruto que isso traria. A Bíblia diz que Jesus disse: se uma semente cair no solo e não frutificar, morre só, mas se vier a frutificar, alimentará a muitos, ajudará a muitos, trará sombra para muitos, alcançará a muitos. E foi isso que ele fez. Ele viu o fruto do seu trabalho e se alegrou na sua alma. Cristo estava ali na cruz. Ele foi à cruz porque ele sabia que ele compraria cada um de nós para Deus. Aqui estou eu e todos que o Pai me deu. É muito bonito, meu Deus do céu. Cá estou eu, Senhor, eu e os filhos que o Senhor me deu, os irmãos. Aleluia. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém?